Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Vou trazer mais uma palavra para a nossa reflexão, o nosso devocional desta semana, que fala sobre quebrantamento. E ora a Deus desde já que em nome de Jesus dê ordem a seus anjos adiante de ti com a espada desmaiada de fogo, repreendendo o laço do passarinheiro, cortando todo laço, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho. Que o sangue de Jesus seja desde o alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, que haja cura, que haja libertação, transformação e salvação, que venha prevalecer os planos, os propósitos do Senhor em nome de Jesus, para que venhamos ter um coração quebrantado, um coração sincero diante do Senhor, para que Deus, em nome de Jesus, que sonda a nossa mente, que sonda o nosso coração, pela sinceridade do nosso coração, venha nos curar, nos libertar, nos transformar e que venhamos ter uma vida avivada, uma vida sincera diante do Senhor, uma vida próxima do Deus Pai Todo-Poderoso, uma vida direcionada e capacitada pelo Espírito Santo de Deus para caminhar, trilhar no caminho reto da salvação em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Quebrantamento. Este é o tema, quebrantamento, que se trata de tristeza pelos atos que cometemos, tristeza diante de alguma situação que colocamos diante do Senhor. Então é o momento em que Deus, Ele vê que estamos quebrantados diante dEle, e o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas, começa a moldar nossas vidas, moldar o nosso eu, o nosso íntimo, quando nos quebrantamos diante do Senhor, quando nos colocamos na presença do Espírito Santo, com sinceridade, com tristeza, com arrependimento, porque um coração quebrantado, ele se coloca diante de Deus com arrependimento, com sinceridade no coração, onde não sente mais prazer, não sente mais alegria de viver da forma que vivia antes, mas coloca-se diante de Deus, desce à casa do oleiro como um vaso que necessita ser reconstruído, e para esse vaso ser reconstruído ele precisa estar quebrado, estar quebrantado diante de Deus com sinceridade, se colocando diante de Deus como um vaso quebrado que se permite ser transformado, que se permite ser reconstruído pela mão do oleiro e disposto a viver uma nova vida. Quando alguém tem um coração quebrantado, este se arrepende de seus erros. Ele verdadeiramente está disposto a mudar e reconhece que precisa de Deus. Reconhece que precisa das mãos de Deus sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida, que necessita da capacitação do Espírito Santo. Então se coloca diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? No Salmos 34, verso 18, diz a palavra do Senhor: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ou seja, como já diz a palavra, Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Muitas das vezes você vai se colocar diante da presença de Deus porque pecou e não sente mais prazer, não sente alegria de estar naquela vida, percebe que tais práticas não te traz a paz na sua alma. Aparentemente, diante dos olhos humanos, você está bem, mas na realidade,
você tem um coração quebrantado, que você vai diante de Deus e diz: Espírito Santo, me ajuda, eu quero mudar. Porque aos olhos humanos, olha para as suas falhas, olha para seus erros, olha para seu modo de viver. Mas se você tiver um coração quebrantado, você entra no teu quarto, no seu secreto, onde só Deus conhece. Você abandona o orgulho e você se coloca diante do Senhor e diz: Jesus, toma a minha vida em tuas mãos. Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas, porque eu não quero mais ser assim. Eu quero ser mudado, quero ser transformado. Ainda que diante dos homens você minta, ainda que diante dos homens você não tenha conseguido abandonar algumas práticas que não agradam a Deus, mas você no seu íntimo, no seu secreto, você entrega-se ao Senhor, você clama o sangue de Jesus sobre a sua vida, então começa a transformação no seu secreto e ao determinados dias, ao longo dos dias, aqueles que te criticavam, aqueles que olhavam e via você fazer tais práticas, vão perceber, consequentemente, a mudança. E como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, aquele que tem o coração quebrantado vai colocar-se diante do Senhor e vai se tornando uma nova criatura dia após dia. Não vai se tornar perfeito, porque perfeito só Jesus, mas este vai, em nome de Jesus, a cada dia que errar, a cada dia que falhar, o Espírito Santo que já habita em você, por você ter entregue a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus e ter um coração quebrantado diante de Deus, o Espírito Santo, como um sinal de alerta vermelho, vai sinalizar para você toda vez que você entristecer o Espírito Santo, e você vai, em nome de Jesus, colocar-se diante do Senhor, porque aquele que tem um coração quebrantado, aquele que deseja que o Senhor esteja perto de você por causa da sinceridade do seu coração, você não vai se acomodar, você não vai se alegrar com tais erros, você não vai se alegrar com a tristeza, você não vai se alegrar em viver de tal forma, sabendo que o Espírito Santo de Deus vai estar triste com você, sabendo que o Espírito Santo de Deus vai se afastar de você, se você não se arrepender, se você não se quebrantar diante do Senhor. E que você não vai alcançar a salvação se você não se arrepender. E nós precisamos desse arrependimento todos os dias. Por isso, em nome de Jesus, precisamos nos quebrantar. Precisamos todos os dias colocar-se diante do Senhor e não se alegrar com práticas mundanas, com prática de vícios, com prática de mentira, com inveja, com orgulho, com práticas abomináveis. Mas precisamos reconhecer que precisamos de Deus, que precisamos de Jesus para o nosso pecado ser lavado e purificado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e necessitamos da ajuda do Espírito Santo, nos esforçar e pedir ajuda, que o Espírito Santo nos ajude em nossas fraquezas, em nome de Jesus, que caminhemos com o coração arrependido, com o coração sincero, com tristeza, quando falhamos, quando pecamos, e nos esforcemos em nome de Jesus para trilhar conforme a vontade de Deus, para a honra e glória do Senhor, para a salvação das nossas almas. Amém? E quando não nos arrependemos, quando nos quebrantamos diante do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus cria situações para que através dessas situações nos coloquemos diante dele. Para que através dessa situação, quem sabe, venhamos nos quebrantar, venhamos nos ajoelhar, venhamos confessar para Deus o nosso pecado e nos arrepender,
e abandonar, porque todo aquele que confessa seu pecado e abandona, esse sim alcança o perdão, esse sim alcança a salvação. Então, se não se arrepender enquanto é tempo, Deus pode criar situações, quem sabe até mesmo criar uma ferida em nós, para que Ele mesmo venha a curar. Caso nós venhamos nos arrepender, caso nós venhamos nos colocar diante do Senhor. Vejamos em 2 Reis, capítulo 5, diz a palavra do Senhor, capítulo 5, veja a partir do versículo 11, que diz assim: porém Naamã muito se dignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? E verso 15, Naamã declara: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Em nome de Jesus, que possamos nos colocar diante do Senhor, porque se não nos colocarmos diante do Senhor dia a dia, se mergulharmos de pecado em pecado, ou se não ouvirmos a voz do Espírito Santo para nos quebrantar diante de Deus, Ele pode criar situações desagradáveis a nós, para que nos coloquemos diante dele com o coração quebrantado, com o coração sincero. Vimos isso em 2 Reis, capítulo 5, que Naamã, ele era o chefe do exército, o rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e muito respeitoso, e diz a palavra que por causa de Naamã, Deus deu livramento muitas vezes aos sírios, porque os sírios eram pessoas que não temiam a Deus, que serviam a deuses estranhos, mas Naamã, vejamos que Deus conhecia o coração de Naamã, e por conhecer o coração de Naamã, Deus permitiu na vida de Naamã uma doença conhecida como a lepra. E a palavra diz que foi necessário Deus criar uma situação em que eles levaram cativo, levaram como escravo uma menina de Israel, uma menina que vivia de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus, a tornar-se escrava em sua casa, onde ali lhe aconselhou, se ele fosse diante do profeta de Deus, que ele poderia receber a sua cura. Então Naamã, ele tem um coração quebrantado, ele poderia endurecer o coração e não ouvir o conselho e não ir até Israel. Mas vejamos também que quando chega diante do profeta, Naamã fica indignado, diz a palavra, porque Naamã achava que o milagre de Deus devia acontecer como ele achava. Então não é no nosso tempo, não é conforme a nossa vontade. Quando diz que ele tem que mergulhar no rio Jordão 7 vezes, ele não queria fazer dessa forma, mas ao ouvir conselhos, a palavra diz que Naamã, ele mergulhou 7 vezes e ele foi curado, porque ele deixou o orgulho de lado. E muitas das vezes você vai ter que deixar o seu orgulho para se quebrantar diante do Senhor, deixar o orgulho para ouvir a direção do Espírito Santo, deixar o orgulho para viver de acordo com a vontade de Deus, para fazer algo que talvez você disse que jamais faria, mas só se você obedecer, você vai viver o milagre de Deus. Então, para ter um coração quebrantado, é necessário deixar o orgulho de lado, é necessário muitas vezes você se colocar, se expor
a fazer coisas diante de homens que você disse que jamais faria, mas que acima de tudo você estará obedecendo a Deus para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, para que a cura de Deus aconteça na sua vida, para que a transformação aconteça. Porque não adianta dizer que está quebrantado diante de Deus quando se coloca de joelhos no quarto, mas Deus lhe direciona a fazer algo, mas o seu orgulho não deixa. Quando Deus lhe direciona a fazer algo, você até faz ali para impressionar alguém, até diz, mas não se arrepende. A palavra diz em 2 Reis, capítulo 5, no versículo 17, que Naamã ele declara: nunca mais o teu servo servirá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Isto é, houve um quebrantamento e mudança de hábito na vida de Naamã, porque Naamã ele recebeu a cura e a transformação, porque nada adianta recebermos a cura, recebermos o milagre, recebermos o que nós colocamos diante de Deus com o coração quebrantado, se a partir daquele momento que recebemos o milagre, que recebemos a presença de Deus, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Mas que adianta estar perto, de que adianta viver uma vida dizendo que conhece a Deus, que viveu experiência com Deus, mas não tem uma vida de mudança e no final não alcançar a salvação. Naamã servia a deuses, ele vivia em uma terra onde o povo não temia a palavra, os mandamentos do Senhor, mas a partir desse dia ele declarou: nunca mais este teu servo servirá holocausto ou sacrifícios aos deuses estranhos, mas sim ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que possamos, em nome de Jesus, colocar-se diante do Senhor com o coração quebrantado, arrependido, sincero, pois perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou Maria Oliveira, eu te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de